Marília Arnaud, escritora, mulher, paraibana, da sua maravilhosa e premiada obra A Menina de Cipango, que eu adoro, vocês sabem, conto O Horto das Esposas. Antes de fazer a leitura, eu quero uma pausa. Peço a você que dê um like neste vídeo e que clique no final da leitura. Eu vou passar um tempinho calada, só para que apareça a tela final e você possa clicar na tela final, que você tenha tempo de ouvir o conto todo e clicar na tela final. Você vai ver a playlist Leitura Literária. É uma playlist grande, com vários contos e poemas que eu já li aqui no canal e você pode ouvir. Conheça a leitura literária que eu faço. Tem outras playlists também, sub-playlists aí relacionadas, que é Kézia Lê Mulheres, Literatura Paraibana, tem a playlist da Marília Arnaud, tem a playlist Clarice Lispector, enfim, tá, gente? Tem muita leitura literária. É uma riqueza. E volta para o canal todos os dias, às 16 horas, sempre que possível. Já aconteceu de falhar, mas a minha intenção é lançar diariamente, às 16 horas, uma leitura literária. Participa disso. Não perde não. Fica aqui com a gente, se inscreve no canal e curte o vídeo, compartilha com todo mundo que você conhece. Olha, tem uma professora que faz a leitura literária. Você pode ouvir enquanto dirige. Você pode ouvir, colocar no fone de ouvido e ouvir na sala de espera de uma clínica e etc. Na fila do banco, já pensou? O celularzinho ali, ó, e uma professora fazendo a leitura de um texto literário? Muitas possibilidades. Tá, meu amor? Vamos à leitura. O Horto das Esposas, um conto adorável. Vamos lá? Até a chegada da irmã Doroteia, Deus havia sido a coisa mais difícil em nossas vidas. Por trás dos muros altos e dos portões gradeados da escola, era Senhor de todas as nossas palavras, atos e pensamentos. Desde o toque da sineta, com a arrumação das filas para a primeira das orações da tarde, em tudo estava Deus, e podíamos senti-lo, grande e austero, como a própria escola. Na escuridão dos corredores, no odor nauseante de creolina nas escadarias, no humor das religiosas, no silêncio do Senhor morto na capela. Não era como as outras que fediam a mofo e nunca dispensavam uma vírgula em nossas dissertações. De tão pequena, a gente quase podia alcançá-la e sorria muito e falava com delicadeza. Na primeira de suas aulas, carregou-nos do salão para os jardins e falou de Deus, com tanta simplicidade que pensamos se tratar de um outro. O Deus da irmã Doroteia parecia com ela mesma e de tão novo nos escandalizou em alegria. Agora eu podia sonhar, um sonho bom assim, de Deus com cara de avô, daqueles de pôr no colo e contar histórias, assanhando meus cabelos num gesto de carinho e dizendo para eu não me preocupar, que ele é que não conseguira ou se enganara no talhado. Gente, era coisa trabalhosa demais de se fazer. Bastava segui-la por entre os canteiros. Ela ia nos apontando Deus no voo tonto das borboletas, na brandura das pétalas em suas flores, no imensamente azul sobre nossas cabeças. Aboliu as chamadas orais e nos livramos, enfim, de decorar a Bíblia. O Gênesis, os milagres de Cristo, os Salmos, os Provérbios, tudo tão aborrecido sob o olhar enérgico da antiga professora. Antes de irmã Doroteia, se a gente escorregava nas respostas, a punição era Deus purinho. 100 Ave-Marias, 50 Padre Nossos, o silêncio marmóreo da capela ao invés dos pátios barulhentos do recreio, os novenários, os ofícios. Às vezes, desejava que Deus, em seu enredo,
nunca houvesse existido. Ele existia, e isso significava muitas coisas. Primeiro, não fazer o que ele não aprovasse. E ele não aprovava quase nada do que a gente gostava. Depois, arrepender-se de gostar e de ter feito essas coisas, essas ditas coisas. Por último, confessar tudinho para o padre e orar, 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 com o pensamento sempre voltado para as coisas do céu. Na capela, a penumbra fumacenta dos círios e o odor do incenso me amolentavam até o sono. Se me esforçava, a imagem que me vinha era a mais bonita, a do Senhor morto em seu solitário leito envidraçado, quase nu, tão triste. Depressa regalava os olhos. Pensar em Deus era demais embaraçoso. E acabava por rir, frouxa de fé, despudorada e à toa, o rosto escondido entre as mãos, esquecida do propósito que me conduzira até ali. Peccare, peccator, peccatum. Em latim, a culpa não era menor. E não adiantava negociar com Deus essas coisas de pureza do corpo e retidão da alma. O jeito era ir driblando o demônio. Aí chegou irmã Doroteia e, em sua ciência de bondade, nos contou que não tínhamos pecado. Travessuras, pequenas fraudes e algumas imprudências não deixavam Deus de mal conosco. E se na capela o nosso pensamento andava longe das coisas santas, isso também era Deus e estava bem assim. A capela, ornada de tapetes e ricos vitrais, não era exatamente a casa de Deus. Deus morava mesmo em nós, batendo junto com o nosso coração, sentindo frio e calor na nossa pele, pulsando com as nossas emoções. Ela sabia tanto. E a capela, que queria dizer sacrifício, virou festa. Podíamos cantar, e isso fazíamos tão bem, sendo o cântico dos cânticos, até então de nós todas ignorado, o nosso preferido. Podíamos elevar as vozes e 1000 vezes clamar: amado, amado, meu bem-amado, frementes, invadidas de um estranho sentimento de grandeza e calor. Beije-me, repetíamos, e o beijo era mais embriagador que o vinho, e o leito dos esposos forrado de flores, um jorro quente de Deus em nossos corações. Na primeira ausência da irmã Doroteia, desconfiamos que falassem em enfermidade passageira e sem gravidade, mas nunca dissessem de que se tratava. Como não nos foi permitido vê-la, mandamos-lhe flores, um pequeno buquê de jasmins laranja com um bilhete e 2 linhas da nossa vontade que retornasse logo. Doía passar por debaixo da sua janela, à última esquerda no 2º andar, para onde ela apontara um dia em nossos passeios pelos jardins da escola. Acho que fomos as primeiras a perceber os sinais do seu desamparo quando tornou às salas de aula. O primeiro medo veio com um pedido do vidrinho de esmalte que eu carregava escondido no bolso da saia. Irmã Doroteia queria ficar bonita, para quando Nossa Senhora a visitasse à noite em sua cela. Não chegou sequer a devolver-me o esmalte. Uma outra religiosa passou a nos dar aula e um grande mistério se teceu em torno da sua saúde. Aquele final de tarde, após o toque da sineta e da saída atropelada das alunas, a gente escondeu-se por trás das mangueiras e esperou que as freiras se recolhessem à capela para as vésperas. Como num sonho ruim, as escadas de madeira rangiam sob nossos pés e também ali havia o odor enjoativo de velas queimando. Caminhávamos de mãos dadas, tudo tremido e anuviado como entre sepulturas. O patamar. Uma tênue luminosidade vinda do fim do corredor. Uma porta. Estava agachada num canto do cômodo, seminua, e os cabelos longos eram belos como os das mulheres das ruas. Quis recuar, mas estava pregado no chão, e meu coração se desgovernara com grande medo, o de que também se morria de Deus. É noite? Ela indagou, e a voz rouca
vinda de um dentro muito escuro, como das furnas onde se escondem as feras. As meninas chegaram mais perto, eu sempre voltada para o outro lado, sem coragem de olhá-la de novo. Podia enxergar a exiguidade do quarto, de apenas uma cômoda mínima, uma bacia com água sobre um tripé de ferro e na parede uma imagem do Cristo crucificado. Era verdade que dormiam no chão. Olhei-a de relance. Estava de pé e nunca me pareceu tão pequena, dessa pequenez de tamanho que torna as pessoas candidamente desprotegidas, como são as crianças. Colava-se às paredes com ar de assombro e rezava, ciciante e sobressaltada. É noite? Talvez já fosse noite e em casa deviam sentir nossa falta. Queria sair logo dali. Eu, que não suportava a dor e mesmo a dor alheia acabava por se fazer minha. Em minhas lágrimas teimando em não escorrer e eu me transformando inteira numa grande, sólida e aprisionada lágrima. No corredor, ainda pude ouvi-la. Suplicava a Nossa Senhora, sua amada e dona dos seus sonhos e noites, que não a abandonasse. Por que Nossa Senhora haveria de abandoná-la? Eu não sabia. Ninguém sabia. Nem mesmo Nossa Senhora, lá na capela, com seu manto bolorento e sua coroa de rainha, a quem me agarrei em rogos e promessas. De verdade, só queríamos de volta a doçura do olhar de irmã Doroteia. Mas não fora Nossa Senhora quem, em calor, embalara as noites da irmã Doroteia. E quando tornamos das férias de Natal, ela havia sido afastada da escola e do noviciado. Ela e a outra, para sempre.